ZYA 297, TV Bandeirantes, Canal 7, Salvador, Bahia. Sugestão da produção: As Profecias de Nostradamus. Versão brasileira, Herbert Richards. Maio de 1791, o auge da Revolução Francesa. 3 céticos decidiram desafiar uma lenda. A lenda: aquele que beber do crânio do homem que foi enterrado aqui herdará seus poderes. O nome do homem morto: Michel de Nostradamus. Seus poderes: a capacidade de prever os acontecimentos do futuro. Durante 200 anos, seu túmulo permaneceu intacto, porque a lenda também dizia que quem violasse seu túmulo iria morrer. Não foi o esqueleto que subitamente espantou os violadores do túmulo, e sim a placa em volta do seu pescoço, com a data maio de 1791, que só podia ter sido colocada ali na hora do enterro, em 1566. Nostradamus havia previsto, 200 anos antes, a data exata em que seu corpo seria desenterrado. O tiro que matou o violador do túmulo veio do tumulto da revolução que acontecia. Uma bala perdida que cumpriu a lenda de Nostradamus. Foi uma coincidência ou uma profecia? Nós vamos estudar este homem. Esse é Michel de Nostradamus. Ele era um respeitado médico francês, cujas previsões do futuro vêm confundindo estudiosos há mais de 400 anos. Nós vamos ver suas previsões sobre a Revolução Francesa, sobre os Kennedys, sobre Napoleão, sobre Hitler e sobre um outro homem que Nostradamus disse que logo mergulhará o mundo numa guerra catastrófica. Seria ele um fingido? Esse Nostradamus, um charlatão? Ou seria um verdadeiro profeta, um homem com o dom de ver o que os outros não podem ver? Vamos deixar vocês mesmos julgarem. Se suas previsões sobre o passado estão corretas, então suas previsões para o futuro podem muito bem afetar a vida de nós todos. Nostradamus fez mais de 1000 previsões. Há estudiosos que dizem que muitas delas já se realizaram. A mais surpreendente fala sobre a chegada de 3 anticristos. Hitler é tido como um deles. O outro consideram que tenha sido Napoleão. O terceiro anticristo ainda está por vir. Nostradamus previu que ele aparecerá aqui dentro dos próximos anos. Um guerreiro repugnante que irá provocar a Terceira Guerra Mundial. Mas será que Nostradamus, ou qualquer homem, consegue ver o futuro? Na época de Nostradamus, acreditava-se que só bruxas e feiticeiros, ou aqueles que serviam ao demônio, podiam ver através do tempo. Reivindicar clarividência era heresia, e inúmeras pessoas foram presas e condenadas a horríveis torturas e mortes. Só recentemente que estudantes de universidades de todo o mundo começaram a estudar seriamente a questão. O homem pode ver o futuro? Nós perguntamos ao cientista Dr. Edgar Mitchell, um dos primeiros homens a pisar na Lua,
se é possível ver através do tempo. É possível ver o futuro, sim. Doutor Todo ser Edgar humano Mitchell, tem virtualmente astronauta. consciência ilimitada e capacidades criativas. Alguns indivíduos têm isso em proporções maiores do que os outros. Existe um grande número de estudos sobre isso, e eles estão melhorando e se definindo mais a cada ano. O futuro não passa de uma série de probabilidades criadas com as decisões que tomamos neste momento e que provocarão certos acontecimentos no futuro. Mas todo ser humano tem essa capacidade, determinando seu próprio futuro. Só que alguns têm uma consciência maior que outros. Nostradamus tinha consciência de sua grande capacidade, mesmo quando criança, vivendo na aldeia francesa de Saint-Rémy de Provence, onde ele nasceu em 1503. Vindo de uma família com raízes tanto nas tradições judias quanto nas cristãs, ele acreditava que suas visões eram obra do poder divino de Deus. Seus ancestrais eram judeus. Sua família havia se convertido ao cristianismo. Então, com seu avô, um médico, ele estudou a Cabala, assim como o Antigo e o Novo Testamento. Ele também estudou as estrelas. A educação de Nostradamus foi extraordinária para um jovem francês na época dele. Seu pai, que era o tabelião da aldeia, cuidou para que Nostradamus se formasse nos clássicos e nas ciências. De sua mãe, Nostradamus herdou seu amor a Deus e sua fé ardente. Ele aprendeu a respeitar o dom da profecia como o poder de Deus de transformar todos os tempos, o passado, o presente e o futuro, em um só tempo. Uma das primeiras visões conhecidas de Nostradamus era de natureza religiosa. Quando ainda era rapaz, ele viu um jovem frei franciscano se aproximar do poço. Ele foi compelido a se aproximar do frei e lhe prestar reverência. Ele ficou de joelhos e beijou o hábito do religioso. Perguntado por que estava prestando tanta homenagem a um simples frei, Nostradamus respondeu: porque eu preciso beijar o hábito de sua santidade, o Papa. O comportamento de Nostradamus foi considerado excêntrico. Porém, muitos anos mais tarde, depois da morte de Nostradamus, o jovem rapaz Felice Peretti se tornou o Papa. Mas Nostradamus ainda não estava preparado para seguir uma vida como profeta. Ao invés disso, ele entrou para a universidade, onde foi treinado para ser médico. Quando ele ainda era estudante, uma praga, a terrível maldição do século XVI, se espalhou pela Europa. A ciência médica não tinha cura para a doença e milhares de pessoas morreram. Nostradamus saiu do colégio com 22 anos, nunca tendo exercido medicina antes. Saiu para tentar curar os enfermos e moribundos. Os pacientes de Nostradamus se recuperaram. A cura que ele usou não foi registrada. O que foi registrado é que sua fama como curandeiro se espalhou. De perto e de longe, cidadãos aflitos com a praga o mandavam chamar. Suas realizações eram legendárias. Se ele nunca tivesse feito uma só previsão, Nostradamus teria ficado na história como um famoso médico. Seu sucesso levou para a cidade de Hagen, onde ele se casou e se estabeleceu. Lá, os boatos sobre seus estranhos poderes de prever o futuro provocaram muita curiosidade. Em certa ocasião, ele foi convidado para um banquete onde o anfitrião tentou enganá-lo. Ele disse a Nostradamus que iriam comer porco naquela noite. Disse que ele tinha um porco preto e um porco branco, e ele convidou Nostradamus a prever qual dos dois eles iriam comer. Nostradamus disse: o preto. Aí o anfitrião ordenou ao cozinheiro que preparasse o porco branco. Mais tarde, na mesma noite, enquanto estavam jantando, o anfitrião desafiou Nostradamus para mais uma vez ele dizer que porco estavam comendo. Nostradamus respondeu a mesma coisa de antes: o preto.
Triunfante, o anfitrião chamou o cozinheiro e pediu que ele dissesse qual dos dois eles estavam comendo. O cozinheiro disse que, quando estava preparando o porco branco, ele caiu da mesa e foi devorado pelos cachorros. Então, ele foi obrigado a servir o preto. Cada vez mais, Nostradamus tomava consciência de seu poder de prever o futuro. Mas somente quando aconteceu uma tragédia pessoal é que ele percebeu a grandeza desse poder e mudou sua vida. Quando a onda seguinte da praga devastadora tirou a vida de sua esposa e de seus 2 filhos em 1533, ele caiu num profundo desespero. Ele se retirou para uma vida de reclusão e se tornou um homem calado e introvertido. Depois, ele vagou sem nenhum objetivo por toda a Europa durante 10 anos. Nostradamus olhava constantemente para o seu interior. Só então ele descobriu o que deveria fazer. Ele voltou para Salon, no sul da França, onde começou a registrar suas visões. Sentado à noite na minha biblioteca secreta, sozinho, descansando sobre o tripé de latão, uma chama fraca cobria a solidão, me fazendo declarar aquilo que não era em vão. Ele resolveu escrever suas previsões em versos de 4 linhas com rima, conhecidos como quadras. Ele escreveu em francês, mas para se proteger da caça às bruxas de sua época, ele confundia os versos com latim, grego e até anagramas. Ele escreveu 1000 quadras, dividindo-as em 10 grupos de 100 em cada, chamadas centúrias. A primeira edição de suas quadras foi publicada antes de sua morte, em 1566. Elas continuam sendo publicadas até hoje. Suas visões, como Nostradamus escreveu, eram recebidas por um sutil espírito de fogo. Por uma voz vinda de longe. E essas vozes e visões eram geralmente fragmentadas. E eram sobre coisas e acontecimentos que o próprio Nostradamus não conseguia entender. Mas, mesmo assim, ele anotou tudo em versos nas quadras. E por mais obscuras que essas quadras sejam para muitos de nós, elas foram claras para muitos outros. Uma quadra, por exemplo, a 35ª da primeira centúria, foi rapidamente entendida de acordo com o que sugeria que o rei da França, Henrique II, morreria num torneio. Nostradamus foi imediatamente chamado diante do rei para explicar a quadra. O rei disse que aquilo era ridículo, que ele nunca participaria de um torneio. Nostradamus respondeu que só escreveu o que viu. O jovem leão vencerá o velho num campo de batalha em um combate. Numa gaiola de ouro, seus olhos serão perfurados. 2 ferimentos em um, depois morrerá de morte cruel. Apesar do aviso de Nostradamus, o rei foi participar de um torneio. Seu oponente era o conde Gabriel de Montgomery. O jovem leão vencerá o velho. Numa gaiola de ouro, seus olhos serão perfurados. Nostradamus escreveu muitas quadras sobre os acontecimentos em sua terra natal. Dizem que ele previu a Revolução Francesa de 1789, 234 anos antes dela acontecer. A República da grande cidade, com grande autoridade, não permitirá a saída do rei. Sendo chamado por clarins, a escada será colocada no muro e a cidade irá arrepender-se. Estima-se que Nostradamus tenha escrito cerca de 30 quadras relacionadas a esse momento da história francesa. Apesar do rei, a moeda será rebaixada. O povo ficará contra o rei. A paz sendo feita, as leis sagradas piorando,
Paris nunca ficou em tamanha desordem. Nostradamus escreveu sobre lugares que ele nunca havia conhecido. Lugares que, em sua época, nem mesmo existiam. O marido, sozinho e atormentado, será cortado. O conflito acontecerá na olaria pelos 500. Um traidor será nomeado. Na noite de 20 de junho de 1791, uma multidão que se dizia chamar Marseillaise 500 atacou o palácio de Luís XVI, construído muito depois da morte de Nostradamus. O palácio se chamava Tulherias, que em francês quer dizer olaria. O conflito acontecerá na olaria pelos 500. Também há uma quadra impressionante na qual Nostradamus escreveu sobre a saída do rei de Paris. À noite lhe irá à floresta de Rennes uma rota tortuosa, a rainha branca de pedra e o rei cinza para Varennes. Luís XVI com sua esposa, a rainha Maria Antonieta, viajaram de Paris em 1791, pegando uma rota ruim via floresta de Rennes. Disfarçado de frei, ele se vestiu de cinza e foi para Varennes. Nostradamus também escreveu sobre o destino do casal real. O governo assumido condenará o rei. O rei foi condenado à morte. A rainha será levada à morte por jurados escolhidos à sorte. Maria Antonieta foi condenada à morte por um júri de revolucionários. A primeira vez que a realeza foi julgada por um júri escolhido à sorte. E a prostituta compartilha o destino do consorte. Madame de Barry, amante do rei, também teve seu destino na guilhotina. As visões de Nostradamus do futuro de sua terra natal têm sido descritas como fantásticas. Dizem que ele ouviu o barulho dos passos das tropas de Napoleão e que viu o preço em vidas humanas das aventuras de Napoleão. Quadra após quadra, ele descreveu a chegada de 3 líderes poderosos e tirânicos, homens que ele chamava de anticristos. Ele escreveu que esses homens levariam seu povo a reinados de terror, depois de, primeiro, seduzi-los com promessas de grandezas. Napoleão é considerado o primeiro desses 3. Um imperador nascerá perto da Itália, um que custará muito caro ao seu império. Dirão que, mesmo entre seus apoiadores, ele será considerado menos príncipe do que carniceiro. Aqueles dentre os soldados que eu encontrar que não estiverem bêbados. Napoleão, que foi imperador e não rei da França, nasceu perto da Itália, na ilha de Córcega. Era um lugar incomum para um governante francês nascer. E mesmo em sua própria época, Napoleão era visto como príncipe e carniceiro. De um simples soldado, ele irá atingir o império. De uma túnica curta, ele atingirá uma comprida. Grandes enxames de abelhas se levantarão. De túnica curta a uma comprida, de soldado a imperador. Napoleão adotou a colmeia como sua marca imperial. Durante 14 anos, ele controlará a tirania. O reinado de guerra e de terror de Napoleão, desde que ele assumiu o poder dia 9 de novembro de 1799, até o seu exílio em Elba, dia 13 de abril de 1814, foi de 14 anos e 5 meses. De um nome jamais tido por um rei francês, de lá virá um temeroso raio. Itália, Espanha e Inglaterra tremerão.
de um nome jamais tido por um rei francês. Napoleão Bonaparte é realmente um nome que nenhum rei francês jamais teve. Uma grande tropa irá pela Rússia. O destruidor arruinará uma cidade. Napoleão, cujo nome em grego significa o novo destruidor, invadiu a Rússia em 1812. Suas tropas saquearam e incendiaram Moscou. A retaguarda fará uma defesa. Os exaustos morrerão no território branco. Aqui, Nostradamus sugere que o povo russo finalmente se levantaria e expulsaria os invasores franceses. Ele parece ter capturado a imagem da retirada de Napoleão através das geladas estepes da Rússia 250 anos antes disso acontecer. Napoleão havia exigido demais de suas forças. Seu exército estava cercado a mais de 4.000 quilômetros de sua base na França. Ele foi tão derrotado pelo inverno russo quanto pelo exército russo. Os franceses irão temer a época dos ventos do norte. Suas forças terão ido longe demais. Os estudiosos das quadras acham as previsões de Nostradamus sobre esse primeiro anticristo, o homem que eles têm certeza que foi Napoleão, as mais extraordinárias dele. Eles apontam um verso que dizem falar da derrota e do exílio de Napoleão na pequena ilha de Elba. O grande império logo será substituído por um lugar pequeno, no qual ele irá renunciar a seu cetro. Um lugar de área mínima logo começará a crescer. Aqui, os estudiosos dizem que Nostradamus faz alusão à fuga de Napoleão de Elba. Era uma tentativa ousada para recuperar o poder. O cativo fugindo de grandes perigos, suas fortunas mudando totalmente. Com sucesso, Napoleão começou com o que seria conhecido como os 100 dias e que alcançaria o clímax em 18 de junho de 1815, num campo de batalha na Bélgica. Waterloo, no terceiro mês do segundo reinado de Napoleão. No terceiro mês, ao nascer do sol, o varão e o leopardo se encontrarão no campo de batalha. O inimigo de Napoleão era o Duque de Wellington, o homem que ele chamava de o Leopardo da Inglaterra. O varão e o leopardo se encontrarão no campo de batalha. Desde o amanhecer até a noite, as tropas de Napoleão atacaram os ingleses. Mas foi o flanco francês que quebrou primeiro. Wellington, o Leopardo, podia agora ter esperanças. Fogo! O leopardo fatigado olhará para os céus. Uma águia voará para o sol. O chefe adversário terá a vitória. O chefe adversário, Wellington. O perdedor, como Nostradamus parece ter previsto 250 anos antes,
Napoleão. Nem clarins nem gritos deterão os soldados. Liberdade e paz conseguida apenas através do tempo e morte. Inacreditável. É. Mas tem mais, muito mais. Visões de guerra, derramamento de sangue e morte. Visões do futuro que geralmente são tristes e pavorosas. Visões que atormentavam Nostradamus, que era, afinal, um homem de paz, que foi médico, curandeiro, antes de ser profeta. Visões que ele esperava que fizessem seus compatriotas olharem bem para o destino da França, para estudarem e pensarem em mudá-lo. E ainda assim, nem todas as suas visões foram de eventos que aconteceriam em sua terra natal. Nostradamus também escreveu quadras que se referiam à realeza britânica, desde a rainha Elizabeth I até a atual rainha. As duas quadras mais impressionantes que tratam da família real são as duas que dizem falar do rei Eduardo VIII, mais tarde conhecido como Duque de Windsor. Eduardo era uma figura popular onde quer que fosse, e em suas viagens conheceu uma americana divorciada, Wallis Simpson. Por não estarem dispostos a concordar com a separação, ele será considerado como indigno para ser rei. Será expulso e outro reinará em seu lugar. Acreditem, quando eu digo que acho impossível carregar o pesado fardo da responsabilidade sem a ajuda e o apoio da mulher que eu amo. O irmão de Eduardo foi coroado rei em seu lugar em 1936. O povo inglês ficou dividido entre as realezas. O reinado será dividido entre irmãos. Um deles assumirá as armas e o nome britânico. O novo rei se chamava George VI. O outro, na noite em que for derrubado, fugirá para a França. Imediatamente após renunciar ao trono e de tomar Wallis Simpson como sua esposa, Eduardo se exilou na França. Um título inglês será mais tarde conferido a ele. Eduardo recebeu o título de Duque de Windsor. Nostradamus também escreveu sobre as aventuras britânicas no Novo Mundo, descoberto alguns anos antes do seu nascimento. Em diversas quadras, ele parece ter escrito sobre as colônias francesas lutando sozinhas numa guerra pela independência. O oeste ficará livre das ilhas britânicas. Nostradamus escreveu isso na reclusão de um cômodo no sótão numa pequena cidade da França, sobre um país que ainda não havia nascido, a 3.200 quilômetros de distância. Fogo! 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 Agora escutem a quadra 96 Centúria 4, escrita há mais de 200 anos antes da Revolução Americana. A irmã mais velha da ilha britânica nascerá 15 anos antes de seu irmão. Pelo que lhe foi prometido, e com a ajuda da verdade, ela terá sucesso no reino do equilíbrio. A irmã mais velha da ilha britânica nascerá 15 anos antes de seu irmão. Essa profecia, como muitos estudiosos dizem, não só sugere que a América, a irmã mais velha, conseguirá a independência antes da França, seu irmão, como estipula o intervalo de 15 anos entre o início da República em cada país. A América em 1776, a França em 1791.
Pelo que lhe foi prometido e com a ajuda da verdade, ela irá ter sucesso no reino do equilíbrio. Aqui, os estudiosos de Nostradamus dizem que o profeta francês do século XVI estava prevendo que os Estados Unidos iriam algum dia garantir o equilíbrio do poder no mundo. Há alguns estudiosos que dizem que ele escreveu muitas quadras sobre acontecimentos futuros da história americana. Em uma, dizem que ele previu a chegada de um grande legislador. A pompa sagrada abaixará suas asas na chegada de um grande legislador. Ele levantará os humildes e derrotará os rebeldes. Nenhum rival seu irá nascer. Abraham Lincoln deu à nova nação suas novas leis mais importantes, aquelas que libertaram os escravos. Ele levantou os humildes e derrotou os estados rebeldes da Confederação. Em outra quadra, Nostradamus parece estar se referindo ao assassinato de Lincoln. Uma conspiração de morte terá uma consequência. Acusação feita e uma jornada para a morte. Eleito, criado e recebido por seu próprio derrotado, o sangue de um inocente diante dele com remorso. Uma conspiração de morte, Nostradamus escreveu. O assassinato de Lincoln foi o resultado de uma grande conspiração. Os detalhes exatos ainda não foram totalmente compreendidos. Por seu próprio derrotado, Nostradamus acrescentou. Lincoln foi morto por aqueles que ele derrotou na Guerra Civil. Os pesquisadores e estudiosos que vêm analisando e interpretando as quadras de Nostradamus nos últimos 4 séculos chegaram a algumas conclusões impressionantes. E nenhuma mais impressionante do que as profecias do assassinato não só de um, mas de 2 presidentes americanos. Além de descobrirem a quadra que se refere ao assassinato de Abraham Lincoln, os estudiosos destacam uma quadra que sugere o assassinato de John Kennedy. A mesma quadra também sugere que um profeta dos dias modernos iria prever o trágico acontecimento e tentaria avisar o presidente. O grande homem cai como um raio durante o dia. Um mal previsto por um novato. Eu, John Fitzgerald Kennedy, juro solenemente que irá exercer fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos. que irei exercer fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos. 20 de janeiro de 1961, John Kennedy se torna o 35º presidente dos Estados Unidos. Não perguntem o que seu país pode fazer por vocês. Perguntem o que vocês podem fazer pelo seu país. – 22 de novembro de 1963, Dallas, Texas. O grande homem cai com um raio durante o dia. Um mal previsto por um novato. O novato poderia ser a sensitiva dos dias atuais, Jeanne Dixon, que previu publicamente o assassinato do presidente Kennedy. Eu me lembro daquele dia de agosto de 1962, quando estava chovendo muito, assim como quando você chegou. E eu senti uma presença muito perto de mim, muito perto mesmo. Quando eu fui para St. Matthew e me ajoelhei para rezar diante da Virgem Maria, ela me mostrou como se fosse um filme, tudo o que iria acontecer. E me mostrou até que o presidente estaria sentado, que seria um democrata e seria assassinado no seu primeiro mandato. Essa revelação foi uma profecia, não poderia ser mudada. Mas aí eu recebi o nome do assassino e que seria uma trama. E isso foi uma profecia.
Eu fui juntando as ideias, como quando você liga o rádio ou a televisão e escolhe um certo canal. Então eu escolhi um canal e recebi o nome Oswald, e isso foi documentado antes de acontecer. Pelo que eu me lembro, tentei de várias formas chegar até o presidente e pensei que a melhor maneira, a mais fácil, seria procurando Kay Haley. Kay Haley era uma amiga muito íntima do presidente. Na verdade, ela conhecia o pai muito antes do Jack nascer. E eu pedi a ela para ir à Casa Branca e interceder por mim. Pedir ao presidente para não ir ao sudoeste. A viagem dele não tinha sido anunciada publicamente. Ela disse, Ginny, que viagem? E eu disse, Kay, a viagem para o sudoeste do Texas. Ela prometeu ir à Casa Branca por mim e realmente ela foi. Alguns dizem que Nostradamus escreveu também, com detalhes incríveis sobre a controvérsia que se seguiria. O trabalho antigo será realizado do telhado. A ruína cairá sobre o grande homem. Morto, irão acusar um inocente pelo feito. O culpado escondido na floresta nevoada. Muita controvérsia ainda cerca a prisão de Lee Harvey Oswald pelo assassinato de Kennedy. Aqui é o andar térreo do Dallas City Hall. E ali um tumulto no andar térreo. Parece que tem relação com... Ele foi baleado. Oswald foi baleado. Morto, irão acusar um inocente pelo feito. Oswald foi acusado de ter atirado em Kennedy pelas costas do 6º andar deste prédio. Mas 2 balas acertaram o presidente. Uma veio claramente de trás. Mas alguns dizem que a segunda, a bala fatal, foi pela frente. A única posição possível para um assassino estar escondido na frente do carro naquele momento era neste monte de arbustos, conhecido como Colina de Relva. Algumas pessoas acreditam que este filme mostra o perfil de um homem e um rifle escondidos nos arbustos. O culpado escondido na floresta enevoada. O presidente Kennedy foi morto há muitos anos. Mas a controvérsia ainda continua. O relatório Warren não conseguiu esclarecer o caso. Uma comissão do Congresso e subsequentes relatórios do FBI deixaram perguntas sem respostas. Será possível que Nostradamus, há 4 séculos, possa ter tido uma visão desses estranhos acontecimentos? De acordo com o presságio, outro cairá nas horas da noite. Obrigada. 6 de junho de 1968. Meus agradecimentos a todos vocês. E agora vamos a Chicago e vamos vencer lá. Muito obrigado. Robert Kennedy havia vencido as primárias na Califórnia. Robert Kennedy iria vencer a eleição? Seria o nosso próximo presidente? Minha resposta foi não. O senador Robert Kennedy nunca será presidente dos Estados Unidos, a não ser que retire sua candidatura e só dispute de novo em 1976. Porque 1976 é a hora dele. E ele está se precipitando. Assim ele será assassinado. E eu disse que ele seria assassinado bem aqui nesta sala. Eu disse que ele seria carregado em seu próprio sangue.
Ele viu erros e tentou consertá-los. Viu sofrimentos e tentou amenizá-los. Viu a guerra e tentou detê-la. Nós que o amávamos e que o trouxemos aqui hoje para o seu descanso, rezamos para que o que ele foi para nós e o que ele desejou para os outros, algum dia seja realidade para todo mundo. Ainda há outro, Kennedy. Nostradamus escreveu sobre ele, sobre o senador Edward Kennedy. Alguns estudiosos das quadras acreditam que sim, numa série de previsões sobre uma família de irmãos ilustres. Chappaquiddick, Massachusetts. O irmão mais jovem será caluniado por um difamador quando feitos enormes e marciais serão realizados. A menor parte será duvidosa para o mais velho. Logo depois, eles serão iguais no governo. Dizem que aqui Nostradamus se refere a John Kennedy como irmão mais velho e Edward como mais novo. O irmão mais jovem será caluniado por um difamador. Apesar de inocentado em tudo sobre a morte de Mary Jo Kopechne, em julho de 1969, o senador Ted Kennedy continua a ser caluniado por seus difamadores. De acordo com uma declaração dada à polícia por Kennedy, ele estava indo para a barca para o continente com Mary Jo Kopechne, uma ex-secretária do falecido Robert Kennedy, e ela era passageira. Kennedy disse que fez uma curva errada e seu carro caiu de uma ponte estreita e ficou a 3 metros da água. Kennedy conseguiu escapar, mas a senhorita Kopechne se afogou. De acordo com a polícia, 8 horas se passaram antes de Kennedy aparecer na delegacia para comunicar o acidente. Logo depois, eles serão iguais no governo. Esta última linha da quadra talvez sugira que 1984 fosse o ano de Ted Kennedy. Não é mais considerado profético dizer que Ted Kennedy quase se tornou presidente dos Estados Unidos, mas considerem, como muitos já o fizeram, que Nostradamus previu isso há 400 anos. Nostradamus escreveu com detalhes consideráveis sobre revoluções e guerras civis. Considerem essa. Um dos maiores irá fugir para a Espanha, que mais tarde causará um ferimento que sangrará muito. Destruindo tudo, eles reinarão em paz. Os ferimentos espirituais causados na Guerra Civil Espanhola nos anos 30 sangraram muito, inflamando mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial. A frase, eles reinarão em paz, pode se referir ao fato de que o regime fascista vitorioso permaneceu neutro mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. Nostradamus foi mais além. Ele nomeou o líder dessa máquina fascista. Do espanhol Franco sairá a reunião. Com aqueles da Riviera haverá uma disputa. Do espanhol Franco. Os estudiosos apontam esta quadra como uma das realizações mais impressionantes de Nostradamus, por registrar um nome verdadeiro de um participante num acontecimento histórico futuro. Esse não é o único nome verdadeiro que Nostradamus escreveu em suas previsões. Na Centúria 1, quadra 25, ele escreveu: a coisa perdida é descoberta, escondida por muitos séculos. Pasteur será comemorado como um semideus quando a Lua completar seu grande ciclo. Aqui ele nomeia Louis Pasteur e chega a dar a data de uma de suas maiores descobertas científicas. Em 1889, o ano exato em que o ciclo da Lua foi completo. Em outra quadra, ele nomeia Montgolfier, o inventor do balão a ar. Nostradamus, no século XVI, previu claramente que o homem dominaria os céus. Todos irão com segurança pelo ar. Ele previu a chegada da era espacial. Após uma grande mudança na humanidade, outra seguirá. O grande motor renovado com o tempo. No céu será visto um fogo ligeiro com grandes centelhas. Eles serão impelidos em invenções de fogo voador, ele escreveu, e irão à Lua.
Ele irá chegar ao canto da lua, onde será levado e colocado numa terra estranha. Águia, estamos com você no visor. Está tudo bem, câmbio. Câmbio entendido. Luzes de contato. Motores desligados. Estamos ouvindo bem, Águia. Aqui é a base. A Águia desceu. Ele viu o homem explorando o universo acima dele, no grande espaço dos céus. Ele também viu o homem explorando o mundo abaixo dele, nas profundezas do mar. Ele sairá num peixe de ferro, com luzes no arco de ouro e prata derretidos. A esquadra pode nadar debaixo d'água. Será como um celeiro embaixo do mar. Ele previu o periscópio. O olho do mar vigia como um cão de caça. Ele previu que o homem usaria essa nova invenção para fazer a guerra. Num peixe de ferro, ele fará a guerra. Nostradamus descreveu que o homem iria aprimorar seu desempenho na guerra à medida que melhorasse sua tecnologia. Ele escreveu sobre o aparente desejo insaciável do homem de refinar a arte da destruição. Ele escreveu especificamente sobre 3 homens que iriam distorcer essa tecnologia para servir à própria megalomania. 3 tiranos infames e diabólicos, anticristos, como Nostradamus o chamou, iriam alterar o curso da história mundial. O primeiro desses anticristos foi considerado Napoleão. O segundo, Nostradamus escreveu, é um homem claramente manchado com a morte. O grande inimigo da raça humana, pior do que qualquer um que tenha existido antes, sangrento e desumano. Os estudiosos são unânimes na análise. O profeta do século XVI estava escrevendo sobre Adolf Hitler. Do apogeu ariano surgirá um que será exaltado e obscuro. Ele governará o trono mais pavoroso já conhecido. Da região mais a leste da Europa Ocidental, de pessoas pobres, nascerá uma criança que com sua lábia seduzirá muitas pessoas. Charlatanismo, ênfase, antissocialismo, ódio pelos judeus, traição, assassinato, loucura de raças. Eu sou o líder do povo alemão, o líder do glorioso povo alemão. O grande falador, orgulhoso, será eleito governador do exército. Sieg Heil! Um capitão da grande Alemanha irá se apresentar com falsas esperanças para que sua revolta provoque grande derramamento de sangue. Eles irão conquistar as margens do Danúbio. Irão perseguir e revirar cruzes de ferro. Sob a santa aparência de libertar os povos da servidão, ele próprio usurpará o poder do povo e da cidade. Ele assumiu o poder em 1933. O povo alemão entregou a ele suas esperanças. As nações europeias entregaram a ele sua liberdade. Ele irá tiranizar a terra. Ele irá despertar um ódio que há muito estava adormecido. O filho da Alemanha não obedece às leis. Choros e lágrimas, fogo, sangue e batalha. Isto parece um conto de Grimm. Até vocês lembrarem como foi horrível. Em todas essas quadras, Nostradamus descreve com precisão o horror que foi Adolf Hitler. Há outras 3 quadras que devemos mencionar aqui, nas quais
Alguns estudiosos acreditam Nostradamus menciona Hitler pelo nome, errando apenas por uma letra. Essas quadras contêm o nome de um homem chamado Hister, H-I-S-T-E-R. Os estudiosos perguntam, com a tarefa de ver 400 anos no futuro, não será possível que Nostradamus possa ter cometido tal erro? Não importa, eles dizem. Há quadras suficientes que sugerem Hitler sem citarem seu nome. O primeiro pior do que Nero, que viu o derramamento de sangue de humanos corajosos. Ele fará com que a fornalha seja reconstruída. Irmãos e irmãs serão escravos em várias partes. Eles serão oprimidos. Não terão direito de se manifestar em nada. O sangrento imperador, numa batalha, fará um discurso e queimará a língua, a carne e os ossos. Dizem que Nostradamus atribui a ascensão de Hitler ao fracasso da Liga das Nações que se reuniu em Genebra. As falhas de Genebra serão descobertas. Assim que a Liga das Nações falhou ao impedir a agressão à Etiópia e à Manchúria, Hitler respondeu lançando a sua própria guerra. A Blitzkrieg nazista ficou contra seus vizinhos europeus. O grande líder da Alemanha irá incorporar à grande Alemanha Brabant, Flandres, Kent, Bruges e Bolonha. Ele irá atacar Viena e Colônia. Tours, Orleans, Blois, Angers, Reims. Cidades atormentadas por súbita mudança. Terra e mar tremerão. Os alemães e seus vizinhos entrarão numa guerra pelo controle das regiões das nuvens. Hitler levou sua guerra para os céus na Batalha Britânica. O que se seguiu foi uma das maiores batalhas aéreas que o mundo já conheceu. Hitler enviou todo o seu arsenal para destruir a Inglaterra. Mas o povo britânico se defendeu com uma coragem surpreendente. Nas ilhas ocorrerão tumultos horríveis, e nada será ouvido com a surpresa da guerra. Tão grande será o ataque dos ladrões que todos irão se abrigar abaixo da grande linha. Esse é um verso notável em que ele sugere que toda a população... Charles Nelson Gate, autor estudioso de Nostradamus. ...grande linha abaixo da cidade, a qual, sem dúvida, é uma muito boa descrição do subsolo de Londres. Em todos os seus 10 livros, Nostradamus escreve sobre o que pôde ser a Segunda Guerra Mundial. Ele sugere não só a ascensão de Hitler, mas a ascensão de Mussolini. Nascido numa cabana, elevado ao poder, está ele que é vazio e vaidoso, um bruto traiçoeiro. Ele irá tiranizar a Itália. Outras quadras, dizem os estudiosos, predizem a invasão nazista da Bélgica e sua ocupação da Noruega. As visões das vitórias nazistas eram tão extensas nas quadras que foram até usadas como arma de propaganda pelo Terceiro Reich.
Frau Joseph Goebbels, esposa do ministro de propaganda de Hitler, leu as quadras e, entusiasmada com as profecias da vitória deles, mostrou-as a seu marido. Goebbels concordou com sua esposa. As profecias de Nostradamus serviriam como arma de propaganda. Com uma seleção e manipulação inteligentes, elas foram usadas para ajudar a quebrar a resistência francesa. Ele ordenou que aviões nazistas bombardeassem a França com panfletos contando as previsões de Nostradamus sobre as vitórias nazistas. A França caiu. Os nazistas entraram em Paris, dia 14 de junho de 1940. A nação francesa acreditará em coisas temerárias. Eles terão um grande sofrimento. Os aliados responderam logo à exploração de Hitler das profecias de Nostradamus. Winston Churchill, com a ajuda de um astrólogo, publicou essas quadras que ele achava que previam a derrota de Hitler. O poder romano será derrotado e depois o grande vizinho também. Depois eles ficarão em confusão. O grande país pervertido será derrotado. E os americanos também usaram as profecias de Nostradamus numa tentativa de propaganda para o país. Os estúdios de Hollywood lançaram uma série de curtas sobre Nostradamus. Além de explorar os mistérios das profecias, serviram como interesse nacional. Assim falou Nostradamus. Profecias de Nostradamus número 1. As profecias de Michel de Nostradamus. Mas Nostradamus também fez algumas profecias sobre nós. O protetor escolhido do grande país durante infindáveis anos segurará a tocha da fama. Ela servirá para guiar esse grande povo, e em seu nome eles lutarão e triunfarão. Sim, o povo das 13 colônias escolheu a liberdade como protetora desta terra. Durante anos infindáveis, a liberdade segurou e segurará a tocha da fama. Em nome da liberdade, nós lutamos. Vamos continuar lutando e finalmente triunfaremos. Não sem sacrifício e nem sem dor, mas tornaremos a humanidade livre para sempre. Nostradamus escreveu essas palavras há quase 400 anos. Os estudiosos de Nostradamus dizem que a guerra terminou como o profeta francês havia previsto, com a derrota da Alemanha e com a invenção de uma nova arma. Saturno de ouro irá se transformar em ferro. O contrário do raio positivo exterminará todos. O contrário do raio positivo. Isso é considerado uma referência à reação em cadeia envolvida na divisão nuclear. Fogo na cor do ouro do céu, até a terra será visto. Grande assassinato da humanidade. Grande perda de crianças. Tudo isso foi sobre o passado. Uma conjectura de como Nostradamus viu a nossa história estando na sua época. Mas e quanto a hoje, o presente, o aqui e agora? Bom, se vocês procurarem ler os jornais todos os dias e lerem sempre as quadras, acho que vão ver logo por que tantos de seus simpatizantes continuam a insistir na importância dele nos tempos modernos. E mesmo assim, Nostradamus escreveu essa quadra há mais de 400 anos. É demais? Então vamos fazer uma pausa. Falamos sobre o passado e o presente. E quanto ao futuro? E com isso nós chegamos à essência do mistério. Até que ponto ele estava certo? Podemos classificar o velho Nostradamus e tudo o que vimos como coincidência? Ou interpretação deturpada? Ou será que existe alguma consistência e credibilidade no que ele escreveu? Se aceitarmos
as evidências passadas como prova da precisão dele, então há uma grande chance de que o que ele disse sobre o nosso futuro também seja verdade. E se for, devemos ouvir com muita atenção. Nós queremos mesmo saber sobre o futuro? Talvez sim. Se pudermos mudá-lo, se, observando os avisos, pudermos alterar o nosso destino para melhor. Mas nós podemos mudar o futuro? É claro que é possível mudarmos os eventos do futuro, já que o futuro não é nada mais do que o resultado das nossas decisões, tomadas agora e que projetarão o futuro. Quando não gostamos do que estamos vendo, se tivermos consciência do que esses eventos vão causar, nós simplesmente mudamos de ideia sobre o que queremos. O futuro é determinado por nossas decisões. E se, através de grande consciência, nós não gostarmos da tendência que estiver acontecendo, nós mudamos de ideia e, assim, mudamos o curso da história. Nostradamus também acreditava que o futuro pode ser mudado. Numa carta para seu filho César, na qual ele dedicava o trabalho de sua vida a ele, escreveu que as tragédias que ele previu podiam ser evitadas. William Shakespeare, nascido 2 anos antes da morte de Nostradamus, também escreveu que o homem, se quisesse, poderia ser o senhor do seu destino. Então, com a noção de que ainda temos o poder de mudar o futuro, vamos continuar a analisar os sinais, já que Nostradamus escreveu sobre esses sinais. Vamos analisar os eventos que ainda vão acontecer. Antes de continuar, eu quero avisar que as previsões para o futuro não são nada confortantes. E quero acrescentar que as previsões do passado, esses avisos do futuro, não são opiniões dos produtores deste filme. E certamente não é a minha opinião. São interpretações das quadras feitas por grupos independentes de estudiosos do trabalho de Nostradamus durante centenas de anos. Esses estudiosos nos dizem que Nostradamus previu uma grande fome seca no mundo na década passada. No ano em que Saturno e Marte estiverem igualmente ardentes, o ar estará muito seco. Um grande meteoro. As pessoas e animais terão uma horrível destruição. Sangue, sede, fome quando o cometa passar. Quando o cometa passar. Quando o cometa passar. O cometa de Halley, o mais espetacular dos cometas, passou outra vez em 1986. A angústia do fogo no céu. Haverá uma seca muito grande. Peixes do mar, rio e lagos serão fervidos. Vejo a grande fome se aproximar, virando-se de um lado para o outro e se tornando universal. Uma fome tão grande e tão duradoura que o homem se tornará canibal. Nostradamus também previu grandes desastres naturais, como terremotos. Seus proponentes dizem que ele dá o mês e o ano de um tremor cataclísmico. Ele previu que vai acontecer após uma série de erupções vulcânicas. Seriam aquelas no noroeste americano? Fogo no centro da Terra. O grande terremoto será no mês de maio. Saturno, Capricórnio, Júpiter, Mercúrio em Touro, Vênus em Câncer, Marte em Zero. Então, Nostradamus nos deu o mês, maio, de um grande terremoto. Ainda mais, ele nos deu o ano. Os astrólogos dizem que a conjunção de Saturno, Capricórnio, Júpiter e Mercúrio ocorreria perto de 1988. Maio de 1988. Mas onde Nostradamus disse que esse grande terremoto iria ocorrer?
Fogo do centro da Terra causará um terremoto na nova cidade. De acordo com muitos estudiosos, sempre que Nostradamus escrevia sobre as novas cidades, ele estava se referindo às cidades do Novo Mundo da América. Aqui ele podia estar se referindo às novas cidades de São Francisco e Los Angeles, as duas situadas numa área de terremotos. A falha de San André vem desde a fronteira mexicana e passa por São Francisco, bem perto de São Francisco, e vai para o norte. A crosta da Terra é quebrada em placas que estão se movendo ao mesmo tempo que as outras. Mas normalmente isso não acontece. Doutora Katie Rotem. Com suavidade. É como uma tensão que aumenta com a energia que você coloca num elástico quando puxa, até o elástico arrebentar. E as placas, as pedras das bordas, se movimentam numa fila e as vibrações causadas por esse súbito movimento se irradiam e são sentidas e registradas como um terremoto. Houve um numa escala 8 em 1906 que destruiu São Francisco. Foi determinado que a taxa de incidência entre grandes terremotos é de cerca de 160 anos. O último foi em 1857 e foi há mais de 100 anos. Então, estamos entrando no período em que temos que pensar em outra ocorrência. Fogo do centro da Terra causará um terremoto na nova cidade. Nostradamus previu que esses desastres seriam mundiais. Eu lamento por Nice, Mônaco, Pisa, Gênova, Savona, Siena, Capri, Modena, Malua. Fogo e terremoto. Haverá grandes inundações, finais infelizes. O dilúvio será tão grande e súbito que não haverá um só lugar firme em toda a terra. Nostradamus, como a Bíblia, previu que esses desastres naturais iriam preceder uma grande guerra. Uma guerra muito pior do que todas as outras guerras juntas. Viu a Terceira Guerra Mundial, como também previu quando e onde ela iria começar e quem iria lutar. Ele também nos diz por quanto tempo a guerra iria durar e quem iria sobreviver. Primeiro nós perguntamos, quando? Em uma quadra, ele nos diz que a guerra iria começar quando Sol, Marte e Mercúrio estivessem em conjunção com o signo de Aquário. Essa conjunção, que não é frequente, aconteceria novamente em 1994. Então esse poderia ser o ano em que a Terceira Guerra Mundial começaria. Em outra quadra, ele nos dá uma data precisa em que a guerra estaria acontecendo. No ano de 1999, 7 meses, do céu chegará o grande rei do terror. Ele trará de volta a vida do rei dos mongóis. Antes e depois haverá guerra. Fora do país da Grande Arábia, nascerá um forte mestre da lei de Mohammed. Esse rei entrará na Europa usando um turbante azul. Ele irá fazer
com que os infernais deuses de Aníbal vivam novamente. Ele será o terror da humanidade. Nunca terá havido tanto horror. Esse rei, esse guerreiro, Nostradamus diz, provocará a guerra contra o Oeste. O reinado de Fez subirá ao trono da Europa. Quando? Começando entre 1994 e 1999. Onde? No Oriente Médio, a invasão da Europa, se espalhando por todo o mundo. Uma guerra liderada por um grande rei do terror. Um terceiro anticristo, depois Napoleão e depois de Hitler. Um líder tão terrível que irá colocar o mundo, de acordo com Nostradamus, frente a frente com a destruição final. O grande do Oriente por terra, água e ar, com um grande exército, atravessará com a morte. O reino da igreja será conquistado pelo mar, pela Pérsia, por quase 1 milhão. Da Pérsia, da grande Arábia, do reino de Mohammed. Nostradamus sugere claramente que o Oriente Médio vai ter um papel fundamental nos problemas futuros. Poucos estudiosos contemporâneos em política estrangeira poderiam discordar dele. A atenção do mundo está voltada agora para esta parte do mundo, com seus depósitos de petróleo e sua população crescente de devotos muçulmanos. Há mais de 750 milhões de muçulmanos no mundo, a maioria deles no Oriente Médio. Recentemente, eles começaram a redescobrir suas raízes islâmicas. Por muito tempo reprimidos pelas superpotências, eles estão começando a se reafirmar politicamente. Eles podem fazer isso porque têm o petróleo que o Ocidente precisa. Eles podem se tornar uma ameaça para a paz mundial. Mas será que eles são capazes de provocar uma guerra nuclear contra o Ocidente dentro dos próximos anos? Parece que Nostradamus disse que sim, através de uma aliança com a Rússia. A lei Moorish irá cair, seguida por outra que será mais agradável. Borysthenes será o primeiro a dar lugar. Os estudiosos em Nostradamus concordam que aqui o profeta francês está sugerindo que o Islã irá se espalhar pela Rússia, começando pelo sul, perto do rio Borysthenes. Eles preveem a capacidade nuclear soviética aliada ao poder humano islâmico para provocar a guerra em 1999. O céu vai queimar a 45 graus. Fogo se aproximando da grande cidade nova. Nostradamus dá o nome do primeiro alvo nuclear. Uma grande cidade nova a 45 graus de latitude. Os estudiosos concordam que isso só pode significar Nova York. Primeiro ataque, Nova York. Com fogo ele destruirá a cidade. Um coração desumano, cruel, frio. O sangue escorrerá. Não haverá piedade. Dizem que Nostradamus também escreveu a resposta americana. A trombeta soa com a grande discórdia. Um acordo quebrado. Levantando o rosto para o céu, a boca sangrenta nadará em sangue. Derrotada, a grande nação ficará incerta. Logo depois do sol, uma batalha se inicia. Todos os sistemas. Resposta de defesa.
Aí chegará o grande tumulto. Uma guerra numa escala maior do que antes. Explosões. Haverá um grande ataque. Segundo ataque, Nova York. Haverá terror. Terror. Terror, 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 terror. Jardim do Mundo, a nova cidade no caminho das montanhas feitas pelo homem, será capturada e enterrada no tumulto. Mais uma vez, Nostradamus sugere que Nova York, com seus arranha-céus, suas montanhas feitas pelo homem, será um alvo nuclear. Nada, o profeta disse, evitará que a cidade morra. Fogos escondidos, um grande lugar queima com o calor. Um vento quente. Guerra. Logo a grande cidade ficará deserta. Nenhum só habitante permanecerá. Nostradamus nos diz por quanto tempo a guerra durará. A guerra durará 27 anos. A terra treme, sobe no ar e cai novamente. O arauto é enviado para anunciar a rendição. O bárbaro será expulso. E todos os reinos do cristianismo e todos os descrentes irão tremer durante muitos anos. Primeiro lançamento, Paris. Haverá mais guerras dolorosas e batalhas. Aldeias, cidades, castelos e outras construções serão queimadas, devastadas, destruídas. Mulheres casadas e viúvas violentadas. Crianças pequenas arremessadas contra as paredes das cidades. Tantas crueldades serão cometidas que quase o mundo inteiro será destruído e arruinado. Três vezes ele será aniquilado. 27 anos com sangue derramado na guerra. Centúria 8, quadra 77. Nostradamus nos diz que a guerra terminará 27 anos depois que começar, com a morte e a derrota do anticristo. E ela terminará devido a uma aliança inesperada. Quando aqueles do Polo Ártico se unirem, haverá no Oriente
um grande medo e terror. Aqueles do Polo Ártico podem significar a União Soviética e os Estados Unidos. Como vemos aqui, no Estreito de Bering, os dois países estão mais perto do Círculo Ártico. Um dia, Nostradamus escreveu: os dois grandes mestres serão amigos. Seus grandes poderes serão aumentados. O governante oriental será derrotado. O sol e a águia aparecerão como vitoriosos. A paz, seguida pela morte, será conseguida. Em uma noite, a árvore que há muito estava morta e seca ficará verde novamente. Depois que esta guerra tiver durado algum tempo, chegará o reino renovado de Saturno e uma era de ouro. Aqui começará uma era de paz universal. Uma paz de 1000 anos. E depois de uma paz de 1000 anos, Nostradamus não nos diz mais nada. Porém, ele nos diz em que ano o mundo chegará ao fim. No ano de 3797. Ele escreveu sobre o fim do mundo numa carta para seu filho. E como sabem, é nessas horas que cada um de nós olha para a longa estrada adiante, contemplando não só nosso futuro, como o futuro de nossos filhos. Poucos de nós podem ver o futuro, mas nenhum de nós precisa ser Nostradamus, nem ter seu dom de ver através do tempo. Para pressentir que estamos numa encruzilhada, que nosso futuro imediato pode conter a pior guerra que o homem já conheceu. Então devemos, cada um de nós, do nosso jeito, fazer alguma coisa para que essa guerra nunca aconteça. Talvez, se nós considerarmos Nostradamus, se enfrentarmos os desafios do futuro, não seja tarde demais. Não para nós, e nem para os nossos filhos, nem para os filhos dos nossos filhos. As profecias de Nostradamus podem ser interpretadas de muitas maneiras diferentes. Este filme apresentou apenas algumas delas. Elas não são opiniões, julgamentos, nem interpretações dos produtores deste filme. CYA 297, TV Bandeirantes, Canal 7, Salvador, Bahia. Quem foi este homem? Onde viveu? O que previu? Vejam com a repórter Helena de Gramont. Você acredita nas profecias de Nostradamus? Acredito. Acredito porque parece que está acontecendo tudo o que ele previu, né? Não. Por quê? Porque eu não acredito em previsões. Só por isso. Parcialmente sim, mas precisa ser bem interpretadas, né? Porque às vezes acontece que há erro de interpretação. Ele escreveu na época da Inquisição, então ele tinha que escrever com versos com muito cuidado para evitar ser processado pela Inquisição. Por que você acredita? Porque está sendo real, né? Tudo aquilo que ele colocou, você vê há tantos 1000 anos atrás, ainda hoje vem acontecendo, né? Por que não acreditar? As livrarias brasileiras nunca venderam tanto Nostradamus como agora. E as vendas coincidiram exatamente com o início da crise no Golfo Pérsico.
Essa livraria, por exemplo, tem mais de 100 títulos sobre profecias. O imbatível é Nostradamus. Depois que a guerra estourou no Golfo Pérsico, as vendas aumentaram em mais de 1000%. As vitrines, os cartazes, não deixam dúvidas. Nostradamus é mesmo a personalidade editorial do momento. E um dos frequentadores da livraria, o ator Antônio Fagundes, tem uma ligação muito próxima com tudo isso. Antônio Fagundes interpretou Nostradamus nessa peça em 1986, que ficou mais de um ano em cartaz. E até hoje, afirma que ficou muito impressionado com a personagem que viveu no palco. Eu acredito que o homem possa fazer a sua história, né? Eu sempre acreditei nisso. O meu grande